O Camus pensa a filosofia como uma espécie assim de ferramenta para a produção de lucidez, que é um tema existencial da época ali, tá? O Sartre também transitava por essa ideia, quer dizer, a filosofia como uma ferramenta de lucidez. Isso significa, na linguagem do Camus, do livro que você citou, que essa lucidez ela pode começar com uma enorme crise existencial, como se costuma falar na linguagem comum, né? Essa crise é quando você, por exemplo, se perguntar por que você está fazendo isso todo dia e você não consegue encontrar uma resposta. Se a gente pensar do ponto de vista do Camus, isso funciona com algumas pessoas, outras não, porque do ponto de vista do Camus, a imensa maioria das pessoas continua fazendo o mesmo processo, que é o processo do Sísifo, jogar a pedra para cima, e esperar ela embaixo, jogar ela para cima, esperar ela embaixo, e nesse sentido, o cenário nunca desaba. Mas mesmo se o cenário desabar, esse sujeito vai dar um jeito de fazer com que esse cenário seja reconstruído. Então, é como se esse sujeito fizesse uma espécie de recalchutagem do cenário, né? Então, para funcionar a filosofia do absurdo, você tem que abraçar essa crise, essa que ele fala do cenário despencando, porque o Camus entendia a filosofia do absurdo, há um conflito entre o ator e o cenário, certo? O ator somos nós, o cenário é o mundo. E esse conflito está estabelecido porque o que caracteriza esse personagem, esse ator ou personagem, é que ele se move no mundo buscando significado. E o que esse cenário faz, que é o mundo, nega esse significado. O tempo inteiro revela sua indiferença para com esse ator. É essa relação, que a gente pode chamar de assimétrica, entre a expectativa de significado do ator e a indiferença do cenário ou do mundo para com ele, é que é o absurdo. Para o Camus, reconhecer a crise é abraçar o absurdo. Parar de achar que em algum momento o mundo dará a você o que você busca em sendo ser humano, ou seja, significado. O Meursault, do livro estrangeiro, digamos assim, um caso radical, digamos, de abraçar o absurdo. É um caso radical que, como o Camus várias vezes deixou muito claro, não é ele. É um personagem do livro estrangeiro, é um sujeito que mora em Argel, assim como Camus morava, tem um emprego medíocre, né, com o qual ele não tem nenhuma relação com o trabalho, que não era o caso do Camus de jeito nenhum. Então ele faz um tipo de um trabalho assim meio banal, né, mas que garante a sobrevivência dele. Ele é uma pessoa que, num dado momento do romance, dispara 5 tiros um árabe, como diz o livro. Estamos em Argel, e ele o faz, ele chega numa hora no julgamento dele e diz que ele o faz porque o sol bateu no olho dele, sem motivo nenhum, sem nenhuma motivação que seja racional. Não, é só o árabe, né? E ele não tinha nada a ver com esse árabe. Na realidade era um assunto que vinculava alguém que ele conhecia a esse grupo de árabes, e ele não tinha nada a ver com. Portanto, o Meursault é um sujeito que ele não tem vínculo com o trabalho, na verdade ele não tem amizades significativas. O único vínculo que ele tem com o mundo, que a gente pode dizer, é a Marie. A Marie é a namorada dele, que ele vai ao mar, que ele gosta de vê-la mergulhando, ele gosta de vê-la com vestido molhado, ele gosta de vê-la andando na praia, ele gosta de vê-la cozinhando. Quer dizer, e a famosa cena em que ela pergunta se ele casaria com ela, a Marie, né? Que isso tem a ver muito com as saídas que o Camus pensa para o problema do absurdo, né? E ele responde que sim. Né? E ela, conhecedora de como ele era, ela fala, você responderia isso para qualquer outra mulher. E ele diz sim, ele não mente, né? Sim. E ela vai e dá-lhe um beijo na boca. Quer dizer, a Marie era, digamos assim, entre aspas, feita por encomenda para o Meursault, né? Porque ao invés dela se ofender ou ir embora, ou fazer qualquer tipo de reação que se imagina que uma pessoa teria na posição dela, ou uma mulher, no caso dela, ser uma personagem feminina, não, ela vai dar um beijo na boca dele. Quer dizer, é como se o modo dele agir para ela tivesse algum encantamento, né? Porque no Meursault, o Meursault é um personagem absolutamente sincero. Muita gente diz que o Meursault não tem qualidade nenhuma e tal, não. O Meursault é um personagem absolutamente sincero, né? Tanto é
que o comportamento dele em relação à morte da mãe, né, que ele fica nervoso, querendo que acabe o serviço lá para ele poder fumar um cigarro, isso vai lhe custar muito no julgamento, que era por causa do assassinato do árabe, mas isso até parece que é a maior causa dele ter sido condenado à morte. As testemunhas acusam ele de ser indiferente à mãe, né? E de estar ali naquele serviço, querer sair para fumar um cigarro. Por quê? Porque ele simplesmente não dá bola para a liturgia, né? Isso é uma virtude para o Camus. Ele não dá bola para a liturgia. Ele sabe que as pessoas passam a maior parte da vida delas mentindo. É claro que isso coloca ele em rota de colisão com o mundo, tanto que ele é condenado à morte. Mas assim, então não é que o Meursault é assim, tipo, viva como Meursault, seja absurdo e legal. Não, isso coloca ele em colisão com o mundo. Então, por isso que eu disse que ele é um personagem radical desse espectro. E mesmo assim, quer dizer, quando o juiz de instrução mostra o Cristo para ele e quer que ele converta e que ele tenha dor na consciência, ele não tem dor na consciência nenhuma. E ele fala, olha, nada disso vale o fio do cabelo de uma mulher. Quer dizer, toda essa metafísica cristã não significa nada para alguém que sabe que a vida é absurda, que nada tem sentido, nunca terá, só que o Meursault acaba, digamos assim, sendo eliminado da vida por causa dessa atitude extremamente radical, né? Ele diz, olha, eu não tinha nada para conversar com a minha mãe, eu queria fumar um cigarro mesmo. Quantas pessoas em situações, quantas pessoas da vida fingem que amam os pais e não amam? Quantas? Quantas pessoas fingem que têm uma relação especial com a família e, na verdade, não têm, né? Ele não mentiu.